Tem alguma coisa durante a viagem de alguma acolhida de alguma pessoa, assim, em algum momento que você estava com dificuldade, talvez para encontrar algum lugar para ficar, ou para conseguir comida, é, teve algum momento especial, assim, alguma coisa Aconteceu, né, diferente? cara? Aconteceu. Bom, pra quem não conhece, eu tenho um diário de bordo, cicloturismoselvagem.com.br, e comentei esse fato logo no começo da viagem e que teve uma certa repercussão, que foi a ocasião que eu fiquei sem o dinheiro local, na Bolívia isso. Tinha até real, assim, na carteira, mas que não valia de nada. E foi quando eu fui passar pelo Salar de Uyuni, a Laguna Colorada, aquela região. Então tem um parque na Laguna Colorada que você precisa pagar. E eu paguei e não sabia, e era uma quantia assim alta, elevada. Então eu fiquei com dinheiro bem limitado. E na ocasião eu precisei economizar bastante para chegar numa cidade, para encontrar um caixa eletrônico e fazer o saque. Na ocasião era o primeiro saque que eu iria fazer fora do país. Eu tinha levado uma quantia de dinheiro e tal e estava utilizando ela. Cheguei nessa cidade e me falaram, tem banco, né? Porque até então eu passei uns 12 dias em lugares assim desertos e tal. Então foi complicado. Aí cheguei nessa cidade de noite, né? Minha, com vontade de chegar no, pegar o dinheiro, pagar o hotel, que eu tava zerado, sem grana nenhuma. Cheguei nessa cidade, tudo escuro, o pessoal falou, olha, tem banco, mas não tem caixa eletrônica. Eu falei, tá bom, né? E agora eu tô ferrado. Meu intenção foi fazer o quê? Procurar um lugar para acampar, né? Não tenho dinheiro. Só que aquela hora da noite, ninguém queria, tipo, me oferecer um espaço no terreno, no quintal, para montar acampamento. Isso é uma questão que eu já sabia, porque é muito mais difícil a pessoa te oferecer isso de noite. Aquela, pô, de dia você olha na cara, assim, vê realmente a pessoa, de noite é mais limitado essa questão. Tá, ninguém quis me oferecer nada, eu falei, eu vou procurar uma pousada, um alojamento que eles dizem lá. Vamos ver o que acontece. Aí eu cheguei num, expliquei a situação pra moça. Aí falei, olha, amanhã cedo eu vou no banco, vou ver se eu consigo tirar no caixa, né, com o funcionário, aí te pago a diária. A diária, cara, devia ser uns 10 reais no máximo, entendeu? Aí tá. Fui dormir bem apreensivo, né? Porque imagina se não desse certo, o que eu ia fazer? Nem dormi direito, acordei, sei lá, cedão, umas 5 horas e o banco abriria 9 horas. Então foi bem assim tenso. Fui lá no banco e tal, e o funcionário me atendeu e disse que só em Oruro, que ficava a 120 quilômetros, que lá tinha caixa eletrônico mesmo e só lá que eu conseguiria. E aí, né, cara? Fiquei sem grana. Aí, na volta pro hotel, caminhando e tal, eu pensando, pô, o que eu vou falar pra mulher, né? Já tava pensando que ela ia chamar a polícia, ia falar, esse brasileiro não quer pagar, e eu já tava treinando meu espanhol pra ter os melhores argumentos possíveis, oferecer minha mão de obra pra lavar alguma coisa, entendeu? Tudo pra, tipo, não precisar pagar, né? Ou então pagar de outra forma a diária que eu passei lá. Enfim, fui pensando mil coisas. Cheguei lá, daí expliquei bem direitinho, né? Meu espanhol era bem limitado na época, mas expliquei direitinho pra ela. Ela atentamente ouviu e no final me surpreendeu que ela perguntou de quanto eu precisava, entendeu? Eu falei, de dinheiro, né? Ela se referia. Eu falei, eu não preciso de dinheiro, né? Eu só preciso que você entenda a situação e não me cobre, então cobre de outra forma, né? E ela, não se preocupa, tá tudo certo, né? E no final eu expliquei pra ela, não,
é tão séria a situação que eu tenho que ir até Oruro, 120 quilômetros, e eu não tenho o que comer, né? Mas eu não pedi nada assim de comida e tal. Ela falou, não, leva esses pães, me deu uns pãezinhos lá, típicos da região. E eu lembro 6 bananas, eu acho, entendeu? Aí eu fiquei com aquilo, era meu café da manhã, que eu não tinha comido nada, e seria o meu almoço e café da tarde até chegar em Oruro. Eu sei que nessa correria eu fui sair dessa cidade, eram umas 10 horas. Mas aí, tipo, poxa, essa atitude que ela teve de, sabe, até me oferecer dinheiro, entender a situação, pô, fiquei super surpreso, assim, demais. E daí, engraçado que cheguei em Oruro de noite, né, e as bananas, assim, foram contadas, cara. Tipo, vou pedalar 2 horas com uma banana, entendeu? Pedalo mais 2 e a outra. E foi assim, bem controlado. E um trecho bem complicado, assim, acho que foi o trecho que eu mais vi acidente, assim, na estrada na Bolívia. Aí cheguei em Oruro, cansado pra caramba, eu fui no caixa eletrônico, porque não tinha tido a experiência ainda, né? Falei, vamos ver, tomara que dê certo, né? Fui lá, achei no caixa eletrônico, coloquei, digitei a senha, aí deu lá que tinha dado erro, né? Putz, cara, imagina, eu já tava cansado, com fome e não deu nada certo, né, cara? Eu falei, não, vou fazer de novo. Aí nessa segunda tentativa, esperei um pouquinho, aí começou a fazer o barulho do dinheiro na máquina. Eu falei, graças, porque aí peguei, deu certo, então tipo, eu conseguiria mesmo sacar dinheiro no exterior, que era uma coisa que eu não tinha. Eu tinha feito o contato com o gerente do banco antes de sair do país para liberar a utilização dele no exterior, mas até então não tinha utilizado. Então foi uma coisa que deu certo, entendeu? E cara, esse dia, eu não sei se eu conto, porque era pra ficar reservado no livro, né? Eu acho que eu bati uma surpresa aí. Você que sabe. Não, desse dia em Oruro aí, aconteceu uma parada que eu não esperava e que não contei pra ninguém, eu acho que contei pra uma outra pessoa durante a viagem e eu vou deixar pra contar só no livro. Então, mas assim, deu certo, e só que essa questão da hospitalidade começou aí, entendeu? Claro que ficou restrito essa questão do dinheiro, nunca mais passei por isso, sabe? Sempre levando uma quantia aí e programando direitinho para não chegar nessa situação. Mas o que acontece, né? Eu acho que você, quando está determinado, eu acho que qualquer pessoa nessa situação, eu não vou mais continuar a viagem, eu vou pegar o dinheiro, se conseguir, ir embora disso daqui, né? Mas eu acho que determinação e paciência é fundamental. Eu fui aí, pedalar 120 quilômetros, num trecho que é complicado, altiplano e frio, e não é fácil não. E não desisti, né, cara? E isso na Bolívia, que era o começo da viagem, com 2 meses de viagem. Então, ir pra cima, fui muito bem recebido, assim, não tive essa questão da hospitalidade de ser recebido em casas de pessoas que eu não tinha muito contato. Essa rede Warm Showers de cicloturistas, tem poucas pessoas na América do Sul, né, cara, fora o Brasil. Tem mais assim nas capitais, no interior é muito difícil, então eu tive dificuldade sim com isso. Mas como eu falei, a hospedagem era barata, né? Então não comprometia o orçamento, só que aí eu deixava de ter esse contato mais próximo. Né? E esse contato eu fui ter na Venezuela, porque lá eu tive problema com a questão cambial do país. Se você não entra com dólar na Venezuela, para trocá-lo no mercado negro você não tem dinheiro, entendeu? Porque o dólar lá vale pouco no câmbio oficial e a nossa moeda vale menos ainda. Então eu sei que eu tava com 40 dólares só, então para ficar, sei lá, passar um mês na Venezuela foi rapidinho, entendeu? E daí eu sei que chegou uma hora que
se eu fosse retirar o dinheiro no caixa, eu faria essa conversão no câmbio oficial, perderia dinheiro pra caramba, e daí tipo um almoço sairia R$ 40, cara, entendeu? Então, pô, imagina você pagar R$ 40 no prato de comida, e uma coisa absurda. E daí que comecei a fazer, pô, vou fazer meu almoço, vou fazer minha janta e vou acampar, entendeu? Uma coisa assim que eu tinha feito muito pouco até então. Aí que foi o bacana mesmo, que eu tava na Venezuela, país que eu queria conhecer assim. Aí eu comecei aquele lance tipo de chegar em propriedades rurais e solicitar um espaço para montar acampamento. Claro, explicando da viagem, que eu não era um mendigo, pelo menos um pedarilho, e que estava realizando um projeto e que não era assim uma pessoa que oferecesse algum perigo, né? Deixava bem claro isso. Eu acho que é importante você falar o que você quer. E eu queria apenas um espaço para montar acampamento. E foi aí que as pessoas abriram as portas, assim, sabe? Me deixaram entrar, não, tudo bem, pode montar sua barraca aí e tal. E aí que tá, cara, eu descobri uma parada muito interessante. Você viajando sozinho, sozinho funciona, não sei em grupo, mas aí as pessoas, pelo menos nessa região, foram muito hospitaleiras. Porque... Sabe que dó, o cara tá sozinho. Pois é, eu não sei qual que é a sensação de dó, ou tipo, de admiração ou não, sabe? A pessoa vê o esforço que você está fazendo, não sei. Mas ofereceu o espaço que eu pedia, somente isso que eu pedia, nada mais, sem comida, banho. Se eu fosse ficar sem tomar banho, eu ficaria, entendeu? Não aconteceu mesmo. Agora, o que eles proporcionavam é que, tipo, oferecia além do espaço a janta, entendeu? E uma conversa que era interessante na maioria das vezes e te dava notícias sobre a região, informações, entendeu? O que estava acontecendo e como lá na Venezuela existe essa questão política, a conversa era super interessante, entendeu? E dava para ver o posicionamento deles. Então, a maioria assim era favorável ao chavismo, entendeu? Eu fui encontrar a oposição ao governo somente em Caracas. Mas aí, voltando a essa questão da hospitalidade na Bolívia, aí eu lembrei de uma situação que, tipo, de um amigo do Felipe de Minas, que ele falava que ele viajava sempre com um pacotinho de macarrão, né? Que daí ele chegava no lugar e pedia pra pessoa cozinhar pra ele, né? A massa só, nada mais. Falei, chegou numa situação que daí, pra variar, acabou o meu botijão de gás. E eu não encontrei pra comprar outro. Aí eu comecei a ver quais eram as opções. Aí chegou nessa questão, não, tô com macarrão, tô com a sardinha,